a produção de equipamentos de proteção individual em todo o Brasil, em todos os estados. E, como o Kurek falou, são várias iniciativas que o Departamento Nacional tem feito desde o início da pandemia, em respiradores, já foram quase 800 respiradores restaurados e entregues aos hospitais. E uma das iniciativas, que é a iniciativa de prevenção, onde a gente faz muitas conexões, muitas parcerias para produção, coprodução de equipamentos de produção individual, proteção individual, e o C-Ticket tem um papel fundamental em toda a questão das máscaras e das vestimentas, né, apoiando a gente nesse sentido. E nessa iniciativa já foram produzidas mais de 170 mil vestimentas e doadas para instituições hospitalares de saúde, e mais de 24 milhões de máscaras, considerando quase que a metade disso entre máscaras cirúrgicas e máscaras de uso caseiro, né, doméstico. Então, a gente entende o quanto é importante essa iniciativa e o quanto que um respaldo técnico é importante para que a gente tenha certeza de que a gente está colocando, disponibilizando para a população, para os profissionais de saúde e para todos aqueles que precisam realmente materiais que tenham uma confiabilidade, uma garantia técnica no seu uso. Então, mais uma vez, eu agradeço o C-Ticket por toda essa iniciativa e todas as empresas que têm entrado em contato conosco, das diversas formas, seja com parceria, seja com doação, seja pedindo um apoio técnico, e isso tem trazido muitas novas ideias para que a gente possa realmente conectar uma grande rede industrial, uma grande rede de empresas que estão interessadas em garantir suas produções e aumentar e manter a sua sustentabilidade nesse momento tão difícil de tanta crise. E só falando rapidinho, eu não vou fazer nenhuma apresentação hoje, Kurek, eu vou agradecer se você depois disponibilizar o link. O Conexão Senai foi uma ação que foi gerada a partir desse apoio às empresas, né, dessa necessidade de apoio às empresas, e é uma chamada dentro do edital de inovação para que empresas possam ser apoiadas para a produção de equipamentos de proteção individual, EPIs, ou mesmo pivotar sua produção. Então, por exemplo, empresas de confecção que nesse momento estão com uma capacidade reduzida ou mesmo com as suas produções paradas, que elas possam passar a produzir EPI. Com isso, essa chamada, ela traz um benefício de uma consultoria do Senai, remota, para que essas empresas possam ter o conhecimento técnico para passar as suas produções para a produção de EPI. Então, o Kurek vai depois disponibilizar o link, a gente está à disposição para qualquer dúvida. A chamada já está quase finalizando as inscrições, mas em breve a gente já deve ter a segunda chamada, porque o interesse foi muito grande, e também com vários parceiros para logística de materiais de matéria-prima, produto acabado. Então, a gente sabe que essa iniciativa tem sido um sucesso. Muito obrigada a todos, fico à disposição para qualquer dúvida. Legal, Vanessa, muitíssimo obrigado. E a gente já botou o link ali, tá? A gente vai colocando o link à medida que a live for acontecendo, para as pessoas que vão entrando. A gente já está com 54 pessoas aí nos assistindo, muito legal, sejam todos muito bem-vindos aí. Agradeço mais uma vez a Vanessa, eu vi que a Paula Nadai e a Juliana Cardoso também estão presentes aí, os colegas do Departamento Nacional, sempre nos apoiando muito e trazendo muitas oportunidades para que a gente possa ampliar a nossa atuação, né, Vanessa? Atuar aí, ampliar esse apoio às indústrias aí. Então, trazendo um edital desse, né, que permite com que a empresa, de forma gratuita, receba essa consultoria do Senai, seja do Senai C-Ticket ou do Senai, nossos colegas dos departamentos regionais, que também, né, são aí, tem excelência de atendimento, né, poder ajudar as empresas a migrar para os seus processos, migrar seus processos para a produção de EPIs ou de equipamentos de proteção, ou máscaras, ou até máscaras, essas máscaras sociais, né, que a gente vem falando. Então, a gente agradece muito, né, esse apoio, e pode ter certeza que da nossa parte, quando eu falo nossa, a equipe do Senai que está na ponta de todos os regionais e também do C-Ticket, vai fazer o possível para trazer o máximo de empresas para poder aproveitar
essa grande oportunidade aí do Conexão Senai. O link está aí nos comentários, pessoal. Fiquem à vontade para clicar. E se tiver alguma dúvida, podem perguntar que a gente responde aqui na sequência. Valeu, Vanessa. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu, brigadão. Eu vou continuando aqui. A gente vai falar, então, sobre essa retomada eficiente da indústria, né? Vamos falar primeiro como organizar a sua empresa, depois como otimizar os seus fluxos, os seus processos, né? A importância de controlar os tempos. E também vamos falar sobre manutenção e padrões de qualidade. E aí a gente, para falar desses assuntos, tem que chamar as autoridades no assunto, né? Aí então eu vou convidar primeiro o Erasmo, que vai falar para a gente sobre como organizar a sua empresa de forma eficiente, e que vai, na sequência, chamar o Nelson Pereira, nosso presidente da BTT, que vai dar uma palhinha também sobre esse assunto. Então, Erasmo, como é que você está aí, meu amigo? Tá online? Não estou te vendo aqui nas imagens. Boa tarde, Clec, tudo bem? Tudo bom, amigo? Como é que tá? Tudo certinho, vocês me escutam bem aí? Escutamos perfeitamente, cara. Legal, bacana. Boa tarde a todos aí. A Camila, minha parceira aí do IST, ao Nelson aí, presidente da BTT, e ao Felipe também, da Tropical Land, que vai participar com a gente aí. Sejam todos bem-vindos e a todos os participantes também. Boa tarde aí. Excelente, amigo, excelente. Eu estou vendo aqui o Nelson, o Felipe estão aparecendo na minha tela aqui. Fica girando as imagens, né? As câmeras de todo mundo. Nesse momento estão os três aqui, ó, o Erasmo, Felipe e o Nelson. Então, muito obrigado a presença de todos. Erasmo, vamos compartilhar a tua tela aí, amigo? Como é que vamos fazer? Sim, vou compartilhar um documento com vocês aqui. Eu acho que diante da relevância da temática que a gente está trazendo hoje, né? Acredito muito também que todas as federações estão unidas nesse momento em vários estados, associações também, assim como nós, Senai, CETIC e demais DRs também em toda a região, né? Eu achei importante trazer um estudo que eu encontrei da consultoria Deloitte, que eu achei muito bem estruturado a maneira como eles montaram um plano, né, de ação para os próximos 100 dias. Eu achei muito pertinente, como sendo uma consultoria também respeitada mundialmente, achei muito pertinente trazer essa colaboração aqui para o nosso bate-papo de hoje. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui e depois passar a palavra para o Nelson para a gente poder discorrer aqui numa conversa. Já estamos vendo perfeitamente aqui e também te ouvindo. Então, ó, okay. O microfone é teu, meu amigo. Valeu, obrigado. Como todos sabemos, né, o CETIC aí tem uma abrangência nacional aí, de aplicação de vários serviços, né, tanto na área de estudos como na área de pesquisa. Então, nós somos compostos aí pela área da educação, pela área do Instituto de Tecnologia e pela área institucionais de inovação, né? E eu faço parte hoje do corpo técnico do IST, Instituto de Tecnologia, juntamente com a minha colega Camila. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a retomada da atividade. É interessante a gente perceber, né, o quanto que esse tema é muito relevante para a gente nesse momento, porque a gente está vendo já um movimento, né, das instituições, tanto das federações dos seus estados, até mesmo dos próprios senais também, e até mesmo das empresas privadas, né, já se movimentando em prol dessa retomada, né, se organizando todos juntos, uma grande sinergia aí para fazer o melhor para a retomada das atividades. E não tem como a gente não falar da retomada se a gente não tomar um pouquinho, né, sobre a pandemia que a gente está vivendo, né? Então, estamos diante de uma crise aí sem precedentes, né, e sem fronteiras. Em poucos meses aí a Covid se alastrou em todo o mundo, infectando centenas de milhares de pessoas, enquanto uma parte significativa da população mundial está isolada em suas casas,
com o avanço da doença e tudo mais, com reflexos aí humanitários, sociais, econômicos e culturais, né? Governos e organizações de diversos setores enfrentam desafios inéditos e inusitados aí, e com isso impactos incalculáveis aí ainda, né, para a dimensão de todos os negócios, né? E no Brasil aí a gente está vendo rupturas imediatas acontecendo para empresas globais e locais também, né? A gente teve na live passada o caso da empresa do Fabrício, do Dallas Torque, né, ao qual ele se antecipou um pouco ao que havia acontecendo em outros países já com a pandemia e reorganizou todo o seu processo produtivo para ele sair na frente, né? Então, tem uma disruptura também de deixar de produzir aquele material ao qual eles estão acostumados no dia a dia para começar a produzir outros materiais para atender uma nova demanda, né? Com essa demanda aí que está sendo cogitada por todas as áreas, inclusive pela sociedade. E não tem como a gente também não falar de retomada se a gente não pensar um pouquinho na liderança, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho na liderança resiliente, né? Os gestores, né? O papel dos gestores é muito importante nessa hora, principalmente da pequena e média empresa, né? Que é a grande maioria do nosso setor de confecção hoje no país, né? Então, a importância da liderança hoje é muito pertinente para que o avanço dessa retomada ela seja muito eficiente. Mais do que nunca, os gestores empresariais têm um papel fundamental. Preciso encontrar estabilidade e foco para tomar as decisões rápidas e assertivas, transmitindo confiança e empoderando suas equipes e o ecossistemas como um todo, sem perder o futuro de vista, né? E é no auge da crise, né, que a sua capacidade de liderança e resiliência faz toda a diferença. Então, todo o papel hoje da liderança, né, frente a essa pandemia, para a tomada dos negócios à frente do seu estabelecimento faz toda a diferença. E essa liderança ela tem que dar total apoio aos seus colaboradores, de forma que eles possam fazer essa retomada de uma forma tranquila, consciente, e também seguindo todos os protocolos de segurança aí destinados pelos nossos órgãos. Um pouquinho, pessoal, que está com um delayzinho aqui. E eu achei interessante trazer esse estudo da Deloitte para essa discussão de hoje, que eles montaram um plano estruturado em 3 fases, né, para superar essa crise, onde repercute em responder, recuperar e sustentar, né? Durante esse contexto de exceção, é preciso, como primeiro passo, preparar e gerenciar a continuidade dos negócios, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que dar uma resposta para essa pandemia, né? Então, as fábricas, elas têm que dar uma resposta, organizarem os seus processos produtivos para retomar de forma consciente, né? Seguindo todos os protocolos. E é o momento de encontrar respostas urgentes para a crise, né? A segunda fase é uma fase de recuperação, com foco nas áreas críticas e nas ações para visibilizar essa retomada. E a última fase é de perseguir a sustentação, porque depois dessa recuperação, a gente vai viver um novo normal, que a gente está falando hoje nos dias atuais. E eles trouxeram dentro de um plano de ação para 100 dias, o que eles chamam de 6 áreas prioritárias. Então, essas 6 frentes prioritárias aí tende a atender de forma abrangente, desde a micro, pequena empresa, média e grande empresa, de forma geral. São regras, né, aqueles diretrizes gerais, para que todos possam olhar para essas 6 frentes e, de alguma forma, fazer uma retomada eficiente das suas atividades. Então, eles elencaram aqui, como essas 6 frentes prioritárias, a governança da crise, gestão de pessoas, impactos financeiros, cadeia de suprimento e operações, clientes e receitas, e não menos mais importante, né, tecnologias e meios digitais, através mesmo das tecnologias surgentes aí que a gente tem visto na disponibilidade de todos. Dentro um pouquinho da governança de crises, e como orientações gerais, eles destacam aí
estabelecer ou adequar, além de monitorar e gerenciar um plano de gestão de crise, alinhar entre os conselheiros, diretoria e áreas técnicas das empresas para responder de forma consistente à crise, né? Fazer um comitê de crise dentro da empresa, seja ela pequena, média ou grande, tem que ter esse comitê para gerar entre as suas lideranças apoio a todos os colaboradores, quais vão ser as métricas a ser seguidas daqui em diante, quais os parâmetros a serem estabelecidos para o novo funcionamento, e dentre outras atividades. Monitorando as principais mudanças que vêm ocorrendo de agentes de mercado, sobretudo de clientes e reguladores, e também desenvolver uma estratégia de comunicação. A comunicação, a gente está vendo qual a importância ela está fazendo nos dias atuais, justamente na pandemia, para que todos fiquem cientes da situação real do que está acontecendo e muito bem informados também dentre as atividades e as práticas que vão ocorrer daqui para frente. Dentro da diretriz de uma das segundas frentes, que é a gestão de pessoas, eles falam muito também para acompanhar ações integradas de assistência médica a todos os seus funcionários, né? Criar mecanismos para orientar, assistir quem necessita entre os funcionários, principalmente os casos confirmados, né, de saúde, principalmente dentro da empresa que já teve ou vai vir a ocorrer algum caso nesse sentido, com a contaminação do coronavírus. Estabelecer e rever regras para a quarentena, né? Então, a gente está vendo aí diversas instituições soltando vários protocolos, não só os órgãos municipais, estaduais, assim como os órgãos de saúde, mas também as próprias empresas privadas estão fazendo seus próprios protocolos de forma a ter uma retomada mais assertiva e sempre com a preocupação com as pessoas, né? Gerindo bem essas informações, esses protocolos, de forma a proteger a todos. E dentro dos impactos financeiros, principalmente, é um segundo tópico hoje que a gente vai abordar dentro da nossa live de hoje também, a gente tem visto muito essa questão da fragilidade das empresas, né? Quando, de repente, se viram tendo que fechar as portas, sem ter produção, sem ter demandas para estar produzindo. Então, elas se viram num caos total e na preocupação de gerir seus caixas, de entender um pouco mais sobre as finanças dos seus negócios, né? Então, a importância daquela empresa que um período anterior à pandemia já vinha toda estruturada, certamente ela vai passar essa crise aí com um pouco mais de facilidade daquelas que não tinham muito conhecimento sobre as condições financeiras que a sua empresa, ao qual ela é gerida e se encontrava, mas muitamente pelos termos da qual é interessante elas começarem a se preocupar muito com isso, né? Calcular muito bem as suas finanças dentro de um contexto, principalmente esse que a gente está vivendo. E também falando um pouquinho da cadeia de suprimentos, né, e operações, eles indicam como um plano de retomada aí, né, identificar as rupturas já existentes da sua cadeia de suprimentos e potenciais riscos na operação. Então, a gente tem visto aí muita quebra de contrato, principalmente por desses grandes magazines, frente às pequenas confecções, né? Então, do nada, interrupção de produção, de pedido, isso afetando drasticamente, né, o poder de caixa e financeiro de qualquer empresa que venha a depender desses grandes volumes, desses grandes magazines também. Considerar os fornecedores estratégicos de forma a criar um planejamento integrado para gerar uma colaboração dessas capacidades, né? Identificar quais são os fornecedores que ficaram mais vulneráveis financeiramente também, que possam dar um apoio nesse momento, revisar o planejamento logístico também, com foco na redução de custo, né? O que dá para ser otimizado desse aspecto, desse novo cenário que a gente está vivendo aí também. É uma forma das empresas, nesse momento, também estarem olhando para dentro das suas instalações e repensando todo o seu processo, todo o seu modelo de negócio, de forma a vislumbrar o que tinha de dificuldade nos seus processos. A forma agora é de pensar, olhar para dentro, corrigir e tentar sair dessa crise de uma forma bem estruturada, olhando para todas as necessidades que essa crise demonstrou,
Porque muitas das vezes a gente tem aquele pequeno confeccionista que ele está produzindo uma pequena quantidade e está fazendo só aquele dinheiro girar de acordo com aquela demanda que está surgindo espontaneamente, mensalmente, diariamente, mas ele não tem um fluxo de caixa que suporte ele para casos de necessidade ou algo do tipo. Então, é uma hora também para fazer parcerias com a cadeia de fornecimento, rever todos esses processos, rever todas essas interlações que acontecem entre cliente e fornecedores também, de forma que todos possam ganhar. E dessas frentes prioritárias, dentro das diretrizes gerais, eles tratam também clientes e receitas, né? Para priorizar os clientes chaves, né, das empresas, reforçar a lealdade nos compromissos, considerando a oportunidade de diversificar a atividade fim. Então, a gente está vendo também grande parte das confecções aí remodelando os seus processos a fim de abarganhar aí esse novo modelo, esse novo processo, essa nova demanda de produtos, de artigos hospitalares, né? Seja eles voltados para a área hospitalar, propriamente dito, ou até mesmo para uso da sociedade, como as máscaras sociais. Então, é uma forma também deles verem também os seus clientes com um olhar diferente, escutarem eles também e verem de forma como eles estão recebendo essa estratégia que a empresa põe no mercado, de uma forma com que eles possam se comunicar de uma forma mais eficiente e clara com eles. E, por último, dentro dessa frente de tecnologias e meios digitais, considerar ferramentas colaborativas, né, para acesso remoto. Um exemplo claro é esse que a gente está discorrendo aqui agora, né? Então, acredito que muitos de vocês estejam aí em várias partes do Brasil, então a gente está aqui interagindo remotamente, né? Então, é fazer uso dessas tecnologias, né? De forma com que a gente possa sair mais fortes e até aquela empresa que ainda era aversa um pouco a tecnologias, vai ter que começar a pensar também nos seus canais digitais, a comunicação com o seu cliente, a forma como ela vendia. Então, ela vai ter que repensar todo esse processo também digital, que talvez ela não estava inserida ainda, mas por conta da pandemia, forçou um pouco que ela acelerasse esse processo. E dentro tudo dessas 6 diretrizes que a gente discorreu aqui um pouquinho para dar ênfase à retomada das soluções, queria destacar um pouquinho os nossos serviços que a gente pode estar colaborando com todas as empresas, né, diante dessa pandemia toda, colocando a dispor das empresas todo o corpo técnico do Senai CETIC, dos demais DRs também, para estar ajudando eles nessa retomada, né? E orientando também, ajudando em seus processos, remodelagem de seus processos, assim como tem feito nas lives passadas, a disponibilização de materiais técnicos de forma que possam auxiliar essas fábricas também, e materiais que são materiais de pesquisas, materiais bem elaborados e de forma que possam orientar de forma precisa para essa nova roupagem que elas estão reinventando em seus processos. E hoje a gente está falando um pouquinho do novo normal, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns países, o que está já acontecendo em vários segmentos, né? Principalmente no setor de alimentação aí, a gente vê um novo normal, né? Como que seria esse novo normal aí? São algumas imagens do que está acontecendo no mundo afora aí, né? Será que a gente está preparado para tudo isso, né? Então, são protocolos que vão ser exigidos da sociedade, são protocolos que vão ser exigidos das empresas, né? Para que sejam adotados de forma que possa proteger a todos e de forma que a retomada das atividades possa vir a acontecer de uma forma eficiente, mas também pensando na saúde de todos.
que não também no nosso meio, né? Por que não também o nosso normal não vai existir das nossas fábricas, né? Aí é um exemplo desenvolvido pelo nosso consultor Luiz Cláudio, né, o Leão. É muito bacana esse exemplo que ele pode ser aplicado nas confecções, né? Então, ele retrata para a gente aí um modelo de preocupação aí com as pessoas, né? E um modelo de uma barreira física, de forma com que as fábricas possam retornar de forma segura e também a Gariano também não perder suas produções. E para finalizar um pouquinho, né, deixando uma mensagem para vocês aí, só para não estourar o tempo aqui, não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim aquele que melhor se adapta à mudança. Então, acredito que a mensagem, a palavra que eu deixo aí é de adaptação, né? Então, todos nós vamos ter que se adaptar, assim como todas as empresas vão passar por um período de adaptação, né? Então, semana passada tivemos um case aqui de uma confecção que ela se adaptou, né? Ela se adaptou para produzir um produto ao qual ela nunca imaginou fazer, e por conta da pandemia ela foi jogada para esse universo de forma que possa fazer com que a gente se adapte, né? Então, quem melhor se adaptar a todas essas mudanças vai sair na frente. E só para colaborar um pouquinho com vocês, então logo no futuro próximo aí a gente vai estar disponibilizando um protocolo que a gente fez também. Não vou tomar muito tempo, vou passar rapidamente só para que vocês possam ter conhecimento desse protocolo. É um protocolo que a gente está finalizando ele para estar enviando e disponibilizando a todos, de forma a colaborar, né? De colaborar com esses protocolos, imensos protocolos que estão surgindo por aí, e a gente está se antecipando também e montando esse protocolo, todo o corpo técnico do Senai C-Ticket, né? Montando esse protocolo de forma também a colaborar com vocês nessa retomada das atividades, né? Em toda confecção que queira uma orientação a fim de utilizar esses protocolos, essas diretrizes, né? Então, vamos falar como usar as máscaras, vamos estar falando um pouquinho sobre a higiene pessoal também. Então, eu vou passar um pouquinho rápido, tá, pessoal? Só para não coisar o tempo, mas é um protocolo que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Então, são orientações, né, de como se cuidar dentro do ambiente de fábrica, né? Então, aqui primeiro são as orientações básicas, né, principalmente dos órgãos aí competentes, principalmente os órgãos de saúde. E temos também bastante orientações, né, no que remete ao processo produtivo das confecções industrial, né? Então, aí temos bastante dicas, né? Porque não existe hoje um modelo, né, a ser seguido, né? Então, todas as empresas, elas estão se reinventando, elas estão sendo criativas para proteger os seus funcionários, para tentar retomar a atividade. Então, não existe um modelo ainda que possa dizer, não, esse modelo é o que tem que ser seguido. Não, pelo contrário. Todas as empresas estão se unindo, todos os órgãos, de modo a que todos possam colaborar com informações e com dicas, com orientações, e cada empresa, ela vai ser criativa, né? Então, ela vai ser criativa no ponto de vista de adequar os seus processos, adequar o seu ambiente de trabalho para esse novo normal que a gente está vivendo, né? Então, são algumas orientações nesse protocolo que a gente deixa, algumas dicas, né, que facilita e é de fácil aquisição, de fácil uma maneira de montar também, né, esses dispositivos. Então, são orientações técnicas, né, algumas dicas do que se pode ser instalado nas empresas, algumas coisas nesse sentido. Então, são bastante informações ricas que vai ser disponibilizado, né, em forma de protocolo para todos vocês. E aqui é um modelo, né, que foi elaborado pelo Leão. Então, ele é muito bacana nesse sentido, porque cada empresa ela vai ter que se reinventar, né? Cada empresa ela vai ter que criar o seu modelo
vai ter que ser criativa para criar barreiras para proteger os seus funcionários, né? Então, vamos pensar numa pequena confecção. Se a gente falar no espaçamento de 1,5, um espaçamento de 2 metros entre um funcionário e outro, a gente sabe que hoje, dependendo da confecção, o parque fabril daquela fábrica... Opa! Desculpa te interromper, cara. Não tá dando para ver tua apresentação, cara. Não sei se é só aqui para mim, mas acho que o pessoal não tá vendo, não. Tenta compartilhar de novo aí. Desculpa te interromper. Imagina. Ela apareceu total ou não, Turek? Agora acho que vai entrar, tá? Agora sim, agora voltou. Mas antes o pessoal estava vendo? No começo estava vendo, quando você mostrou essa tela aí do Leão, né, desse trabalho do Leão, aí a pessoa estava vendo, sim, e depois ela caiu. Mas os anteriores, não? Os anteriores deu para ver. Quer ver? A partir daí, eu acho que a gente já não... Então, é um protocolo que a gente vai estar disponibilizando para o pessoal, né, de forma a contribuir também, né, nessa disseminação de informação, de documentos, de forma a colaborar com todas as confecções, né? Então, nesse exemplo aqui, propriamente dito, né, a gente está falando um pouquinho de espaço, né? Então, se a gente pensar numa pequena confecção, para ela fazer o espaçamento de um colaborador para o outro de 1,5 metro, às vezes ela não detém desse espaço físico na fábrica, né? Então, ela não vai ter que parar por conta disso. Então, a gente vai ter que ser criativo também para criar as barreiras físicas de modo a proteger os colaboradores, né? E também fornecer todos os EPIs necessários para que eles possam exercer a sua atividade de forma bastante segura, né? E para finalizar, eu passo para o Turek aí chamar o nosso ilustríssimo presidente da BTT aí para compartilhar conosco os conhecimentos também. Exatamente. E a gente aprender um pouquinho aqui. Exatamente. Antes de chamar o Nelson, eu queria só agradecer. Eu estou vendo aqui, estou olhando aqui os participantes. Estamos aí com 90 quase pessoas, fica oscilando, entra e sai, né? Mas estamos aí em torno de 90 pessoas aí. Eu vi o Rafael Moraes aí, nosso colega do Brasil Eco Fashion, tá aí, olha aí, ele, ó, muito legal. O Bigode, estivemos juntos aí final do ano lá no Easy, numa visita que tanto ele como outros conselheiros do Senai Nacional estiveram, outros membros do conselho, né? Prazer em vê-lo aí, Bigode. Muito, muito obrigado pela presença. Seu Júlio Caetano, sempre presente, nos apoiando e nos lisonjeando aqui. Eu vi que o Bruno Cavalcante, do Senai Mato Grosso, também, sempre com a equipe lá presente. Jair, de Santa Catarina. Eu vi aqui o Wesley, não sei se é o Wesley da Paraíba, mas fica um abraço aí. Se for o Wesley da Paraíba, fica um abraço. Se não for o Wesley da Paraíba, fica um abraço também. Está escrito só o Wesley aqui. Mas muito legal ver que vários colegas aí que a gente tem encontrado nessas andanças do Senai estão aí prestigiando a gente também e nos apoiando aí nessa iniciativa. Seu Nelson, como é que estamos aí? Vamos compartilhar com a gente seu conhecimento aí, fica à vontade. O microfone é todo seu. Se quiser compartilhar alguma coisa na tela, fica à vontade. Se precisar de ajuda, só me acionar aqui. Perfeito. Todos estão me ouvindo? Perfeitamente. Então tá bom. Primeiramente, Turek, obrigado aí pelo convite de participar dessa live. É uma honra estar participando e tentando compartilhar alguma informação, conhecimento e, enfim, agregando toda a cadeia têxtil. É difícil agora falar depois da bela apresentação do Erasmo, né? Foi muito bem explanada, bem didática, mas em cima dos tópicos que ele comentou, eu vou simplesmente falar sobre o que eu, como gestor de indústria, chão de fábrica, tudo que ele falou praticamente é o que tem que ser feito, tá? Então, boa tarde, então, novamente a todos, ao Erasmo, ao Felipe e a Camila, meus pares, né? Então é o seguinte, nós estamos passando por uma situação que nunca foi passado. Crises na indústria têxtil, crises nacionais foram passadas por todo. Uma crise de saúde nunca foi passada. Nós temos já um certo expertise em passar por crises políticas, crises econômicas, enfim, mas essa crise de pandemia, a crise de saúde, nós nunca passamos por isso. Então, nem mesmo o próprio governo tem protocolos aí para uma retomada ou então para uma manutenção, os cuidados com a população em si, tá? E falando agora diretamente à indústria,
eu falo que a primeira atitude, quando houver a liberação consciente para retomada consciente, é que as empresas realmente elas vão querer fazer o mais rápido possível, porque não tem caixa, não tem como se sustentar, né? Então, mas antes disso, a primeira ação terá que ser feita na parte da saúde, tá? Nós estamos falando em confecções, eu vou um pouco até além, eu vou das fiações, das tecelagens, de malharias e tudo mais. Se cada empresa não realmente adotar seu protocolo interno através de certas orientações, as coisas não vão funcionar muito bem. Vou citar um exemplo, tá? Nós temos todos os cuidados de álcool gel e tal, mas a maioria das empresas hoje tem seu ponto eletrônico, tem que colocar sua digital lá. Então vai ficar alguém, eu ponho a minha digital, vem outra pessoa limpando, sabe? São essas coisas que vão ter que ser adaptadas, tá? Aí você tem numa indústria compartilhamento de ferramentas, de tesouras ou de outros materiais, que isso tem que ser controlado. A princípio tem que ser controlado até realmente pelo termômetro digital, a medição de temperatura dos colaboradores, né? Para que não ocorra não, mas assim, diminuir os riscos de contágio, tá? Isso tem que ser tanto feito antes como depois, como outras atividades já estão fazendo, tá? Aí temos a situação também ficando nesse foco aí do início da volta para as atividades. Temos empresas que têm seus refeitórios, as pessoas trazem seu alimento, ou são cozinhas industriais, tem nutricionistas e tudo mais. Então, elas têm um pouco mais de condições de fazer um protocolo de segurança para isso. Mas tudo isso envolve distanciamento social dentro da empresa. Que o Erasmo falou, nós temos confecções que são muito próximas, são as pessoas, né? A unidade de trabalho é muito próxima, tá? Então, são esses cuidados que as empresas que têm o seu técnico de segurança, que cuida da qualidade de vida, ele vai ter que focar muito nisso e de criar esse protocolo. Aqueles que não têm esse técnico de segurança, enfim, muitas das empresas de confecção, as pequenas e médias aí não tem essa necessidade, ou então não tem, tem que criar realmente o comitê. Se o empresário não quer ele fazer, ele tem que delegar alguém para ser feito. Mas essa é a primeira etapa, porque senão nós iremos parar novamente, tá? Isso que a gente está vendo aí, né, com novas situações aí de distanciamento. Ainda não tem essa vacina, tá? Então esse é o primeiro ponto a ser a retomada da indústria, tá? Então isso da indústria como um todo e da indústria têxtil, desde da confecção pequena até a grande empresa aí, fiações, tecelagem e tudo mais que eu já falei. A outra situação, nós paramos, né? Falo nós, que também estou envolvido, nós paramos numa situação que estávamos com uma coleção de inverno produzindo. Houve um estanque de mais de 2 meses. Agora, eu tenho matéria-prima dentro de casa, será que essa matéria-prima é o que o mercado vai aceitar, que é o que vai querer? Tenho estampas, será que essa estampa vai ser válida ainda? Enfim, tenho pedidos, eu posso recuperar esse pedido? Não, você não vai recuperar esse pedido, você tem que fazer um novo pedido em cima de um novo produto. Então, aí vem todo o desenvolvimento de produto. A parte comercial hoje é uma coisa que tem que já começar a ser trabalhada de uma forma para o futuro da retomada. Então, o industrial ele tem que saber o que ele tem que fabricar, não mais aquilo. Esperamos que sim, esperamos que o produto que ele tenha dentro da fábrica, matéria-primas, venha a ser válido para dar continuidade e continuar, né? Que esse é o interesse. Agora, se todo esse material não for suficiente, vamos ter a retomada. Será que como é que vai ser as minhas entregas, a minha cadeia de suprimento? Eu preciso de tecido, mas todo mundo vai precisar de tecido ao mesmo tempo. Então, eu sou pequeno, eu não vou ter preferência de uma entrega de um produto que o grande vai ter, sabe? São muitas interferências, que aí cada um vai ter que se adaptar, se entender, tá? Então, agora essa pandemia, para a indústria que ficaram paradas, é um marco para pensar e fazer uma atitude de mudanças, tá? Então, nós temos que entender o nosso negócio, nós temos que fazer a nossa gestão permanente e sempre com evolução.
Não adianta agora eu querer descobrir um novo mercado, se nem nós não sabemos qual é o novo mercado, tá? As máscaras faciais, os materiais aí de hospitalares, esse é um boom que está tendo agora, tá? Já tem, eu acompanho alguns grupos aí que já fabricantes que fabricavam outros produtos, tá? Então, e acabaram fabricando tecido, fabricando produtos hospitalares, as máscaras sociais, até alguns fabricando as máscaras cirúrgicas e tudo mais. Mas isso já está começando a ficar saturado pela quantidade de pessoas que podem fazer isso. Mas quem pode fazer isso é só quem tem uma confecção. Quem tem uma tecelagem, quem tem uma malharia, tinturaria, ele não pode fazer, ele está no zero. Ele só pode fornecer alguns produtos, enfim, uns materiais que aí agora, como profissional têxtil, eu ponho em dúvida ainda se alguns materiais empregados realmente têm efetividade. Ele tem efetividade de uma barreira física e não tão 100%, tá? Agora, cabe, esse é um outro assunto, mas é só deixar mesmo na pauta aí. Isso cabe aos institutos, né, de Senai de inovação, de tecnologia, descobrir novas matérias-primas, tá, que possam serem utilizadas para o material cirúrgico, têxtil cirúrgico, né? Só para ilustrar isso, nós só tínhamos um fabricante de máquina no Brasil para máscara cirúrgica, máscara tripla, tá? Hoje já temos o segundo, porque essa demanda de equipamentos vai aumentar. E tudo isso que a gente falar, vamos fazer feito no Brasil, vamos fazer as máscaras feitas no Brasil, vamos fazer os aventais feitos no Brasil. E vou além. Nós temos que discutir isso, aí eu ponho uma pauta para vocês também, hein, do Senai C-Ticket, dos Senais, é discutir o têxtil hospitalar. O têxtil hospitalar tem uma infinidade de produtos que são têxteis, que muitas pessoas não sabem, tá? E precisa ter controles, tá? Até, só exemplo, aquela tela que vai quando você opera da hérnia, que precisa fazer uma proteção, é uma tela têxtil, tá? Então tem inúmeros, não é só mesmo a máscara, o propé, o avental, que isso é de consumo. Então existe uma coisa mais específica. Voltando agora à retomada da indústria. Então, a partir desse momento que você já está preparado para atender a saúde do trabalhador, do seu colaborador, então vamos às atividades, às atitudes que têm que ser feitas. Isso estou falando não como acadêmico, né, mas sim como uma pessoa que vive no chão de fábrica. É aquilo que eu vou voltar a falar, precisamos fazer a gestão, tá? Como é que você vai fazer a gestão? Poxa, eu não tenho tecnologias, eu não tenho um MES, eu não tenho um RP, não tenho nada disso. Tá, mas, assim, ele tem condições hoje, isso que a gente tem que imputar na cabeça do empreendedor, né, do empresário, dos trabalhadores, né, dos colaboradores, né, dos profissionais têxteis, que eles têm condições de ter suportes, tá? Que é o Instituto Senai, toda a cadeia aí de informação, que ele tem que ir atrás disso. Aí, nesse segmento todo, então, ele vai conseguir melhorar a sua produtividade. Ele tem que ser competitivo, ele tem que ser produtivo. Tá? A gente fala muito custo Brasil, mas eu conheço muitas empresas que batem no peito. Eu não consigo competir com a China, porque o custo Brasil é alto. Tá, e tirando o custo Brasil, ainda continuo não sendo competitivo. Mas por quê? Porque eu não sou produtivo, eu não compro bem, eu não faço as operações como tem que ser feitas, então não adianta nada culpar apenas um. Então você tem que fazer realmente aquilo que você pode fazer, que só você pode fazer. Né? A gente, como profissional da BTT, dando informações, como Senais e outras associações, institutos, ele pode simplesmente dar algumas orientações e o caminho. Mas não pode fazer a sua lição de casa, tá? Eu tenho um exemplo de família que ele era consultor de uma dos nossos sistemas S da vida, né? E que apresentava para as microempresas um trabalho de consultoria totalmente grátis. Porém, era informado, né, ao empresário que ele tinha que fazer aqueles procedimentos e a partir de 10, 15 dias, tem um período, voltaria o consultor para analisar aquilo que foi feito. O consultor voltava e a pessoa não tinha feito absolutamente nada. Uma consultoria totalmente grátis.
Aí o empresário falou assim, você não pode fazer isso para mim? Então, ele queria que o consultor fizesse todo o levantamento que ele tem. Então, é que assim, é essa cultura que tem que ser mudada. Se a gente estiver preparado para isso, pode vir crises, outras crises, enfim, imaginárias, né? Sei lá, que crise poderia vir agora, só se for uma extraterrestre, qualquer coisa assim, mas a gente não estaria sofrendo tanto como está agora. Então, a gente percebe que para fazer essa retomada eficiente, tem que ter esses cuidados, tem que analisar seu produto que tem dentro, você tem que realmente conversar com toda a sua equipe técnica, sua equipe comercial, com o seu cliente, com seus colaboradores. O colaborador tem que entender aquilo que ele está fazendo, tá? Ele tem que saber qual é o destino desse produto, qual é o cuidado que ele tem que fazer isso, não simplesmente produzir por produzir pelo seu salário, e sim ter essa visão do que o produto vem a ter. Isso é uma coisa que a gente fala, falando é muito fácil. A gente fala é muito fácil, mas executar é muito difícil. Porém, se você não tiver nenhum interesse em querer fazer isso, não vai ser crise que vai te quebrar. Você vai quebrar antes de alguma outra crise. Isso a gente já está percebendo em vários segmentos no setor têxtil, acontece isso também. O setor têxtil é uma forma, não falo simples, mas ele consegue te alavancar financeiramente mais fácil do que outros. De que forma? Aí eu vou fazer um produto, vou fazer uma calça jeans, tá? Eu não tenho confecção, eu não tenho nada, eu tenho uma venda. Eu tenho um pedido aí, consegui um pedido de 10 mil peças. Eu vou lá, mando cortar, costurar, lavar, já vem embalado e faço a entrega. E ele faz seu capital aí, seu ganho financeiro em cima disso. É mais fácil do que outras formas, sem ser a prestação de serviço. Mas só que dessa forma ele faz realmente sem profissionalismo, sem consciência, sem nada, tá? Então, é uma forma, por isso que nós temos muita informalidade, tem muitas situações nessa condição. Então, agora, voltar para essa nova, é diferente, nós estamos passando uma situação diferente do que uma férias coletiva, porque você encerra planejado e você já sabe o retorno planejado. Nós encerramos sem saber, né? Foi estanque, e agora estamos tentando retomar sem ter planejamento, tá? Se não houver esse planejamento envolvendo todo o setor administrativo e tudo, eu sou a favor do triunvirato. Você tem que ter lá comercial, industrial e o financeiro todos unidos, todos juntos. Comercial vende, consegue fabricar? Consigo. Tem dinheiro para comprar matéria-prima? Tenho, faz. Não adianta cada um coloca um pedido e cada um se vira lá, tá? Essa é uma coisa que a gente percebe muito nas situações industriais aí. Cada um acaba não conversando, desde que os três sejam pessoas distintas, não ser a mesma pessoa, né? Então, seria essa a forma da que nós temos que fazer esse reinício, tá? Pautando a saúde financeira dos empregadores, né, dos trabalhadores, dos colaboradores, isso é fundamental, com diversas ações que o próprio Erasmo apontou aí, com isolamento, com tudo isso, mas isso cada um tem que fazer. E cada um tem que ver dentro da sua modalidade de negócio, modalidade de serviço, né? Confecção é uma forma, fiação é outra, tecelagem é outra, enfim, todos esses. Aí, segundo passo, Oi. Tem um áudio ligado aí de uma interferência violenta aí. Segundo passo realmente ver o que você... Temos os colaboradores para tocar a empresa? Sim. O que eu vou fazer daqui para frente? Tá? Vamos reativar os meus pedidos antigos? De que maneira? Vamos criar novos pedidos? Vamos. De que maneira? Vamos partir para as compras de matéria-prima, de insumos? Mas de que maneira? Então, isso tem que ser um planejamento 24 horas, tá? Que todos estarão prontos para isso. É uma corrida, tá? Quem sair na frente vai conseguir mais êxitos, tá?
E, então, seria basicamente isso que eu teria que. Minhas considerações, e tudo em cima do que o Erasmo falou, com a apresentação, né, acredito que vai ser compartilhada. Então, todos aqueles tópicos daquele estudo realmente é daquela forma. E a gente tem que imputar isso dentro da nossa empresa. Tá? E de que forma cada um vai fazer? Tem alguns que vão ser mais fáceis, aqueles que já estão preparados de uma maneira profissional, que estão atuantes, que estão visualizando os trabalhos da consultoria do próprio Senai, tá? E daqueles que não têm essa percepção. Mas isso que a gente está tentando levar para as pessoas, né? Essa percepção de uma melhor capacitação, qualificação, aí conseguir fazer toda essa interação entre a indústria, os institutos de inovação e tecnologia, as academias, associações. Por isso que eu falei, esse é o marco para que todos consigam unir com informações. As informações estão aí, não são, é uma receita, mas que cada um tem que fazer a sua receita. Ninguém está entregando o bolo pronto da receita. Cada um tem que fazer o seu. E, Corec, eu te agradeço, seria isso. Te agradeço imensamente a todos aí pela possibilidade. E seria isso, tá? Muito obrigado, viu? A gente que te agradece, Nelson. Muito obrigado pela contribuição, pelas palavras sábias aí. Muito legal. Legal saber que a gente pode contar com a BTT sempre que a gente precisa. A gente vai colocar o site da BTT aqui no chat, né? E aí, todos que tiverem lá interesse, né? Aconselho todos entrarem e conhecerem lá o belíssimo trabalho que a BTT tem feito sempre parceiros da gente aqui, do Senai, não só do Senai Certificate, em várias iniciativas, né? Valeu, Nelson, muito obrigado. Se você me permitir, né, eu te agradeço aí pela divulgação do site. Nós temos site, as mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem tudo isso. Mas uma coisa que nós estamos fazendo também, aquilo que todo mundo fala, em 2 meses nós avançamos 5 anos de tecnologia, né? Então, toda essa tecnologia, principalmente para nós da BTT, nós vamos utilizar nossa tecnologia das mídias sociais e tudo mais. Então, agora estamos utilizando. Nós estamos fazendo umas lives que é uma live que é voltada para o profissional têxtil, mas tem um convidado, tá? O convidado que a gente convida, redundância, pessoas que estão dentro do sistema de trabalho. Então, eles estão fazendo experiência para nós, tá? Nós tivemos a primeira aí com o Dr. Aguinaldo Diniz Filho, que é presidente do Conselho do Senai Certificate, tá? Demonstrou tudo. O Gilson Leite, que acredito que está aqui também, agradeço ao Gilson mais uma vez. Foi uma live muito interessante, né? Com uma formação de mão de obra. Tivemos a última semana passada com a Deise Silvano, que também é uma profissional entusiasmada demais pela indústria têxtil. E amanhã nós teremos mais uma sobre gestão para todas as crises. Então, não vou falar mais do coronavírus como a crise, porque isso tem profissionais, tem pessoas que estão mostrando todo o cenário de crise. Nós vamos falar para todas as crises, é isso que a gente quer. Se prepare para qualquer crise. Então, amanhã, junto com o José Maria Forte, ele é diretor industrial da Canatiba, tá? Então, essas lives a gente está criando realmente para levar essa informação, esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado legal. Mais uma vez. Muito legal. A gente vai repostar todas as postagens aí da BTT para reforçar aí também nessa divulgação. Muito legal. Vamos estar lá presente com certeza. Vamos adiante, então, aqui na nossa pauta. A gente vai falar de novo com o Erasmo. O Erasmo tem agora o tema da otimização dos processos, né? Para falar sobre controle, é importante controlar tempos, métodos de produção e tudo mais. Agradecer também aqui a Patrícia Ventura, nossa gerente lá do IST, que é o IST irmão do nosso IST aqui, tem exatamente a mesma atuação, têxtil e confecção, que fica lá em João Pessoa, na Paraíba. Foi o primeiro projeto em que a gente saiu do Rio de Janeiro e fez um polo avançado do Senai Certificate. Grandes parceiros nossos, muito obrigado pela presença aí. Eu vi você me escreveu ali, vi que estava presente, fiquei muito feliz. Vi que o William também foi nosso consultor muitos anos, aprendi muito com o William, a Melissa também está aí presente, Paulo André, do Senai Ceará, Antônio Carlos, nosso colega aí do MBI também, valeu, matando a saudade da galera. Erasmo, como é que você está aí? Tudo bem? Vamos de novo?
Opa, colega, tá me ouvindo? Tudo bem? Estamos te vendo. Tá elegante aí com essa barba caprichada. Vai lá, amigão. Pode colocar na tela e pode compartilhar com a gente teu conhecimento aí sobre esse tema que eu já tive a oportunidade de acompanhar várias consultorias, tanto suas, o William está aí, a Melissa também está aí presente, toda a equipe de consultores, já foram consultores nossos, que são consultores, fazem um trabalho belíssimo. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto durante um tempo em que a gente trabalhou juntos, né, na mesma área, e é muito legal ver. Tenho certeza que o que você vai apresentar para a gente aqui é muito importante e relevante, todos vão conseguir adequar para suas realidades. É isso? Vamos lá. E depois, na sequência, nosso ilustríssimo aí, Felipe, da Tropical Land, vai falar com a gente também um pouquinho. Cadê o Felipe? O Felipe tá lá, tá ali o Felipe, tá na imagem, é isso aí. Valeu, Felipe, obrigado aí pela presença. Vamos lá, Ira. A minha contribuição agora aqui é pequena, um pouquinho, né, para dar a palavra para o Felipe logo mais, né, que nada melhor do que um próprio empresário também, né, mostrar para a gente as práticas, né, que eles fazem no dia a dia, né, na condução dos seus negócios, né. Pegando um gancho aí da fala do Nelson também, né, quando ele fala muito de planejamento, né, que as empresas, diferente do que está vivendo agora nas férias coletivas, né, que você sai com planejamento e volta com planejamento, né, é diferente do que a gente está vivendo agora. Então, é muito importante essa palavrinha, planejamento, né, principalmente para a gente que atua em campo, e a gente vê muito a questão da pequena e média empresa, né, a gente vê o quanto a dificuldade deles em relação a planejar suas ações, né? A gente vê que essas pequenas e médias confecções do nosso país, elas não dão uma atenção especial para a administração estratégica, né? Então, elas não sabem o quanto que elas querem evoluir daqui a 2, 3 anos, 5 anos, elas não têm esse olhar de horizonte, né, ao longo do tempo, né? Então, elas vão vivendo o seu dia a dia, né, naquele atropelo de pedidos chegando e na confecção de seus produtos e nos prazos de entrega estourando nesse sentido, né? Então, acho que o Felipe também pode depois falar um pouquinho para a gente como que a Tropical Land faz esse planejamento, principalmente porque é uma empresa que trabalha com grandes magazines aí, então a gente sabe da pressão desses magazines, principalmente em prazo de entrega, principalmente também na formulação de preços, né, de custos também, né, o quanto que esses grandes magazines também, eles apertam, né, o pequeno confeccionista também em relação aos preços, né, então a pequena confecção principalmente, ela tem que ter muito bem amarrado os seus custos, né? Então, ela tem que entender muito bem da sua estrutura, né? Conhecer suas despesas fixas, os seus custos variáveis, né? De forma que, para ver se a sua empresa ela está trabalhando num ponto de equilíbrio que possa te trazer lucro permanente, né? E não simplesmente fazer aquela troca de pedido, né? Eu produzo, recebo do meu fornecedor e depois pago os meus clientes, né? Então, eu só faço aquele giro de dinheiro, é como se eu funcionasse como um banco, né? Repassando só essa moeda de um lado para o outro, mas quando passa a régua, a gente apura os resultados da empresa, a gente vê que aquela empresa não teve lucro, né? Justamente porque o pequeno confeccionista, até mesmo o médio confeccionista ainda, eles utilizam ainda o que a gente chama de papel de pão, né? Então, eles fazem lá os seus cálculos num papelzinho de pão, não tem um software que auxilie eles na tomada de decisão, né? Então, muitas das vezes também não tem os seus custos internos estruturados de forma a passar um preço para o seu cliente de forma mais assertiva, né? Então, é muito interessante que nesse momento de pandemia, essas pequenas confecções, elas possam ter um olhar mais crítico para a administração estratégica, né? Pensar no seu negócio no futuro, né? Pensar no seu negócio para o horizonte, né? E pensar na administração estratégica e no seu negócio é estruturar toda a sua base, né? Então, refazer toda a estrutura, né? Conhecer bem o seu produto, conhecer bem os seus custos fixos, seus custos variáveis, ver até que ponto a sua margem é comprometedora quando ela dá um desconto a um cliente, a um fornecedor, fazer parceria com grandes fornecedores também, para que essa carga reflita num posicionamento melhor dessa empresa também frente às atribuições do dia a dia, né? Então, gostaria, assim, agora de passar a palavra para o Felipe, justamente para ele trazer um pouquinho
do dia a dia, né, do negócio da Tropical Land para a gente aqui como empresário, à frente da empresa, e falar um pouquinho como que a Tropical Land pensa no planejamento estratégico da empresa e como que ela gere, né, os seus custos, como que ela conhece toda essa modelagem, e o quão é importante também os métodos de trabalho, né, a padronização dos processos também, que muitas das vezes a gente não vê nas confecções uma padronização, né, então isso impacta diretamente também nos custos e nos modelos de negócio que a gente vê por aí. Olá, boa tarde então, a todos. Aí, Felipe. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Oi? Sim, perfeitamente, tá. Felipe. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, por estar participando aí, podendo conversar um pouquinho com vocês. Primeiramente, gostaria até, antes de entrar nessa parte de gestão, gostaria de falar um pouquinho, né, possível a gente falar de qualquer tipo de gestão sem falar hoje da crise que vivemos, né, o coronavírus. Isso tem impactado aí tremendamente, acho que todo e qualquer negócio. Já vínhamos de anos muito difíceis, né? Foram anos aí bem complicados. 2019 foi um pouquinho melhor. 20 estava começando muito bem e aí fomos todos pegos de surpresa, né? Aqui na empresa, com relação ao coronavírus, graças a Deus, temos bons clientes de magazines fortes, como o Erasmo aí já colocou. São grandes parceiros nossos. Claro, tiveram que fazer várias mudanças em pedidos, postergações e várias ações para que pudessem coordenar seu estoque, o fluxo de caixa deles e tudo mais. Mas, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de cancelamento, né, o que prejudica muito para todo e qualquer confeccionista. E estamos conseguindo fazer as entregas aí aos pouquinhos, pingado, né? A gente continua com um fluxo de entrega muito menor do que antes, né? Aí numa ordem de 40%, mais ou menos, do que a gente vinha aí até meados de março. Mas, graças a Deus, estamos fazendo essas entregas, o que possibilita aí a gente visualizar um futuro um pouco melhor. Mas eu diria que, assim, para todas as empresas, nesse momento, acho que o mais importante, aí, como a gente tem escutado em todos os lugares, é o controle do caixa, né? Acho que o caixa é a principal ferramenta para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível, porque se você tiver um caixa muito baixo, certamente, seja agora ou quando voltar, você vai ter que fazer negócios ruins, né, para poder honrar com os compromissos da empresa, né? Eu acho que nesse momento também é fundamental a negociação com fornecedores, por mais difícil que seja, né? Porque apesar de a gente estar vivendo uma crise onde o mundo ideal exigiria uma queda de preço para que o consumo até pudesse ter um padrão um pouco mais normalizado, isso dificilmente vai acontecer, porque a gente tem uma contrapartida aí, de um dólar extremamente alto, né? E as tecelagens, né, precisam reaver os seus custos também. E hoje a gente já vê do mercado um movimento de aumento de preço muito significativo, em uma escala que até então a gente não via, e isso certamente vai dificultar muito concretizações de negócios futuros, né? Então, eu diria que é muito importante, né, a gente conter custos, realmente controlar a caixa. Durante esse período agora que o governo possibilita essas ações, como redução de jornada, suspensão, postergações de alguns impostos, né? Nós lá na empresa estamos tomando todas as medidas possíveis com relação ao que o governo está nos disponibilizando. Porém, acho que a gente não deve se acomodar com isso, porque isso tem data para acabar. Acho pouquíssimo provável que o governo tenha como postergar isso durante muito tempo. Então, a gente tem que se controlar quanto a isso e saber quais ações são importantes estar tomando, né? Certamente, o nosso segmento vai sofrer bastante. É um segmento que emprega muita gente e, infelizmente, vai ter alguns desligamentos no segmento como um todo. Lá na empresa, a gente está buscando, ao máximo, evitar demissões. Logicamente, uma ou outra tivemos que fazer, mas hoje estamos aí numa ordem de 10% de demissão do quadro inicial, pré-crise.
o que particularmente é um número que a gente hoje está bem satisfeito em não estar ultrapassando isso, porque a nossa venda caiu, aí, como eu falei, drasticamente, né? Hoje a gente está vendendo uma ordem de 40% do que a gente vendia antes, né? E para frente, eu acredito que as coisas vão retornar, vai voltar uma nova normalidade, mas vai demorar bastante, a gente vai ter que tomar os cuidados, como o Nelson falou, com relação a toda a parte de cuidados sanitários no retorno. Felipe, está nos ouvindo? Deu uma travada no teu áudio aqui. Vamos esperar um pouquinho, ver se o Felipe volta. Deu uma travadinha no áudio dele aqui. Vocês, acho que é só comigo aqui? Tem mais alguém que não está ouvindo? Não, né? Beleza, obrigado, Nelson. Estou vendo você fazendo sinal aí. Pessoal, até que o Felipe volte, eu vou só avisar vocês que a gente vai deixar também o link da Tropical Land aqui nas mensagens, né? E aqui no nosso histórico do chat, para que vocês possam acessar, conhecer todo o material deles aqui. É uma empresa, como o Erasmo comentou aqui, que fornece para grandes magazines, excelente player, digamos assim, de toda essa cadeia, da nossa cadeia têxtil e confecção. Vamos esperar, assim que o Felipe voltar, ele retoma, mas enquanto isso, eu vou pedir para a Camila Camila Borelli ficar a postos, que ela vai conversar com a gente na sequência, né? Camila, tudo bem? Você está por aí? Vai falar sobre a manutenção e padrões de qualidade. Oi, Curec, estou aqui sim, boa tarde. Tudo bom? Consegue me ouvir? Tudo bom? Perfeitamente, perfeitamente. Tive uns probleminhas técnicos aqui que meu computador pifou bem agora, mas tudo bem, vamos lá, deu certo. Faz parte. Se você precisar de alguma ajuda, você me fala, Camila. Quer que a gente transmita por aqui? Você vai conseguir postar? Não, tudo bem, consegui sim, aqui já fiz uma adaptação. Perfeito. Camila, para que você, né, converse aí, e à medida que também que o Felipe voltar, aí ele conclui aqui a fala dele, né, já que é o nosso convidado, te pediria, já que você é de casa, né, eu pediria que você, né, interrompesse aí a tua fala para a gente deixar o Felipe falar um pouquinho de novo, para ele concluir a fala dele, tá bom? Mas legal. Enquanto isso, a gente não sabe se ele vai conseguir voltar ou não, então a gente vai tocando com o teu conteúdo aqui, que eu tenho certeza que tem gente que entrou só para ouvir essa tua fala. Então, vamos lá. Legal. Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar com vocês aqui, né? Falta pouco para falar depois de tantas pessoas boas que falaram na minha frente, né? O Erasmo falou muito bem, explicou sobre a situação atual e sobre justamente essa reestruturação necessária, o Nelson também, o próprio Felipe, né? Espero que ele consiga voltar para, enfim, para conseguir, né, complementar, finalizar toda essa apresentação, que realmente estava muito interessante. E, ele está voltando. Oi. Ô, Felipe, a gente já estava furando a fila, que já estava colocando a Camila para falar. Opa, desculpa, caiu a internet aqui, levou um tempinho aí para reiniciar aqui. A gente agradece você ter voltado. Tá muito aí, Rafael. Continua, vai lá, vê se você consegue lembrar onde você estava. Desculpa aí com relação à queda da internet e, por consequência, aí da linha de raciocínio. Isso, mas toca aqui. Mas vamos lá. Bom, estava falando, então, com relação às atitudes que a gente tomou, né? E realmente tivemos que tomar aí, como estava falando, a atitude até de demitir parte da equipe, né? Como falei, em torno de 10%. Estamos mantendo todo o restante da equipe, e essa equipe é uma equipe que a gente realmente pretende manter a mais longo prazo, porque é uma equipe que a gente acredita muito, está muito bem treinada, a gente tem muita confiança no potencial de todos. Então, realmente, por mais que isso exija um sacrifício aí bem grande da empresa futuramente, que certamente vai exigir, é a nossa intenção
manter toda a equipe e tomar todos os cuidados aí de prevenção para frente, né, que certamente vão estar ainda no nosso dia a dia por um bom tempo, né? Com relação à parte de ajuda e tudo mais, a gente tomou aqui algumas iniciativas, não buscamos mudar a nossa forma de produção para produzir material, máscaras hospitalares ou equipamentos de EPI, porque a gente realmente acredita que essa é uma demanda muito forte nesse momento e para frente vai estar bem ofertada, então isso realmente deve cair. Mas a gente está buscando ser muito criativo com relação a atitudes de o que fazer aqui para contornar toda essa situação e as ociosidades que estão ocorrendo, que é inevitável de acontecer no nosso dia a dia, né? Então, a gente entrou com alguns projetos como produção de máscaras de pano para doação aqui na cidade. Já produzimos até o momento 30 mil máscaras que já foram doadas, a intenção é de produzir pelo menos 50 mil. Bom, e também utilizar muito o nosso estoque, né? É um momento da gente realmente tentar utilizar o que a gente tem de estoque de matéria-prima para fazer o dinheiro girar, né? Para a gente poder ter esse caixa e fomentar um caixa que realmente é muito importante a gente estar com um caixa robusto para passar aí por toda essa situação. Indo um pouco mais para o tema que o Erasmo trouxe, né, com relação a planejamento futuro e até controles de produção e tudo mais, eu acredito muito que vai existir uma retomada forte para frente, vai demorar, porém essa retomada vai acontecer, até porque, infelizmente, muitas empresas parceiras nossas vão quebrar, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, provavelmente vai existir uma demanda aí futura. A gente já tem sido até procurado por alguns outros magazines que até então a gente não era. Acredito eu que até por um pouco, até um pouco por causa disso, tá? E o que eu também acho que vai ser muito importante essa parte de controle de custos e de tempos padrões de peça, né? Hoje, eu acredito que para você ser bem sucedido na área de confecção, para você ter uma empresa bem organizada e que rode bem e que dê um resultado e que funcione, você tem que ter a tua produção muito sob controle, né? E, infelizmente, não dá para ter isso fazendo conta em papel de pão, aí, né? Como a gente comentou, né? Você tem que ter métodos muito bem estruturados, né? E eu acredito que isso nasce no desenvolvimento de produto. Tá? Acho que toda fábrica de confecção, todo o estudo do produto, a ficha técnica, os tempos padrões de cada operação, isso é extremamente importante para que a gente possa ter, primeiro, uma precificação correta, né? Se você precificar errado, principalmente num momento como esse, fatalmente a vida vai ficar bem mais difícil. E depois para você conseguir planejar isso na tua produção em si, né? Saber ali, de acordo com a equipe que você tem, a especialidade de cada um em cada operação, como dimensionar isso para que você possa levar a tua produção o mais dentro de uma pontualidade possível, né? E o mais dentro e sendo o mais produtivo possível, né? E para isso você tem que ter lá no momento do desenvolvimento do produto um estudo muito bem feito de todas as operações que compõem aquele produto ali. O Erasmo até pediu para eu comentar um pouquinho com relação ao método que a gente utiliza lá na empresa. A gente até uns 8 anos atrás fazíamos a cronoanálise de todo e qualquer produto que a gente desenvolvia, e de 8 anos para cá a gente na época identificou que isso era muito trabalhoso e muito caro, né? A gente tinha que fazer análise de algumas peças, isso demandava muito tempo e uma análise muito específica. Então, a gente, na época, encontrou... a gente fica em Teresópolis, no interior do Rio, e na região serrana, e em Friburgo, né, que é um polo de lingerie muito forte. A gente, na época, contratou um consultor de lá que nos trouxe várias alternativas, dentre elas um sistema que fazia
ele já nos gerava um tempo padrão de acordo com algumas informações que a gente insere nesse sistema. Tá? Então, quando você insere tipo de maquinário, o tamanho da costura, o número de folhas que são manuseadas, ele já lhe gera um tempo padrão. E com esse tempo padrão, claro, a gente sabendo o custo minuto da empresa, né, a gente faz hoje a precificação e todo o planejamento produtivo com base no tempo padrão de cada peça, tá? Assim como o acompanhamento da produtividade diária, né? Então, todo produto gera como se fosse um cupom de produção, né, que toda costureira, quando ela faz ali a operação, ela, por exemplo, fechou uma entrepernas da calça. Então, ela tem lá uma caixa com 50 peças. Quando ela fecha isso, ela retira aquele cupomzinho e no final do dia a gente faz o lançamento disso no sistema e tem a produtividade dia a dia daquela costureira, assim como no final do mês, o que nos proporciona acompanhar não só a produtividade, né, como também poder premiá-las por um bom trabalho, né, e saber quais são as falhas, né, se a gente está com alguma dificuldade na equipe com relação à polivalência de algumas operações, né, e dessa forma a gente consegue estar fazendo o devido treinamento para especializar o grupo e fazer o grupo realmente ficar cada vez melhor. Então, todo o nosso planejamento é com base no tempo padrão que é feito lá no início do processo, tá? E com isso a gente tem conseguido ser bem assertivo com relação aos timings de entrega e a gente é bem pontual quanto às entregas, que é inclusive um diferencial da nossa empresa. E eu realmente acho que isso é imprescindível para toda e qualquer empresa de confecção. Assim, realmente você ter o conhecimento do produto, saber como aquele produto, tentar prever de alguma forma como ele vai se comportar uma vez que ele entre na produção, para que você possa controlar essa produção, né, e fazer os devidos ajustes e programações futuras de entrega, para que você possa honrar com tudo aquilo que você pega, né? Que eu acho que isso eu vejo também como muito importante, né? Muitas empresas de confecção, às vezes por não ter esse dado muito preciso, elas se comprometem a fazer entregas que às vezes não conseguem fazer, né? Um volume de entrega muito maior do que ela tem capacidade, e aí depois não honra e com isso perde muito crédito, né, perante a cliente e tudo mais. Então, eu acho que, assim, acredito muito nisso, a visão que eu tenho geral com relação a essa produção, o controle é bem nessa linha de raciocínio, eu acredito ser fundamental ter isso muito bem organizado e ainda mais num momento como esse, né, onde certamente os desafios, todo e qualquer desafio aí é potencializado muito, né, porque as dificuldades, um momento onde qualquer dificuldade fica muito mais sensível, né? Então, a gente tem que estar aí bem organizado para passar por todo esse momento e seguir prosperando. E eu acredito ser isso. Legal, muito legal, Felipe. É aquela máxima, né? O que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né, cara? Eu acho que Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muito E legal. nem saber se você está fazendo certo, né? Nem saber para onde está indo, né, cara? Se você não sabe qual caminho seguir, né? Exato. Exatamente. Muito legal, cara. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente, disponibilizado o teu tempo. Eu sei que nesses dias aí de pandemia, trabalho em casa e trabalho na fábrica e isso e aquilo, é uma correria, não tem mais hora para nada, né? Na verdade, está mais do que trabalhava mais 24 horas do que era 24 horas antes, né? Olha, se não de trabalho, de realmente ali aquele trabalho tradicional, pelo menos, de botar a mão na massa, né? Certamente a preocupação, né? A atenção. O envolvimento, né? A cabeça. A cabeça pensando aí 24 horas por dia, né? Em possíveis soluções, porque, infelizmente, esse momento requer aí mais planejamento do que nunca e um replanejamento, principalmente, acho que replanejamento, né? Porque as novidades mudam diariamente, né? Então, todo dia tem uma medida nova. Você vê, semana passada, a gente estava vindo funcionando já com a equipe super reduzida e aqui na cidade foi inicializado um lockdown parcial por CPF par ímpar, né? Então, em dias ímpares, você
Em dias ímpares só pode sair pessoas com CPF final ímpar e par final par, né? Então você tem que ter ali um momento de muita concentração, né? E calma até para poder organizar isso tudo. Gerenciar essas doideiras às vezes que, né? Acontecem, e contar com a equipe, né? E contar com a equipe e todos aí que estão ao nosso redor para nos ajudar a passar por um momento difícil como esse. A gente está tendo um feedback muito positivo da equipe, um apoio, um suporte muito grande, uma compreensão mesmo de tudo que está acontecendo, que nos dá muita força e energia aí para realmente dar o nosso melhor e superar esse momento aí tão difícil que a gente está passando. E, se Deus quiser, vai passar. Vai passar, com certeza. Que legal. Que legal saber que outros magazines estão procurando vocês, magazines que vocês nem estavam tão interessados, estavam interessados, mas não estavam... A gente não tinha relação comercial e começa... Não foram muitos, tá, Rodrigo? Mas não são muitos que existem também, né? Então... Exato. Mas, realmente, o nosso objetivo é continuar um bom trabalho com os magazines que a gente já tem. É claro que sempre que possível, né, pegar um trabalho ou outro novo, mas a gente valoriza muito os clientes que hoje a gente já tem, acredita muito neles e estão sendo muito parceiros nesse momento e a nossa intenção é continuar muito forte com eles e essa é a ideia. Muito legal, cara. Quem é bom sempre é reconhecido. Parabéns aí, cara. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo aí, por compartilhar com a gente as experiências. Obrigado. E desculpa aí por ter caído aí no meio. A gente deu aqui uma improvisada, ninguém nem percebeu. Obrigado. Beleza? Valeu, Filipão. Obrigadão, cara. Um abraço aí. Um abraço. Camila, vamos lá, então? Agora vamos lá. Oi, novamente, boa tarde a todos. Realmente, né, foi uma aula, né? Todos esses participantes que puderam falar, nós aprendemos muito e eu vou contribuir com uma parte que é relacionada à qualidade. Eu vou tentar ser breve e falar de alguns pontos essenciais. Eu preparei aqui uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês. Justamente só para ter alguns tópicos aqui, para nós conversarmos. E aí, quando a gente... Conseguem ver? Sim, perfeitamente. Só um minutinho, deixa eu só... maximizar aí. Isso. Perfeitamente. Então, quando a gente fala, né, de crise, e nós estamos vivendo uma crise sem precedentes agora, né? Ninguém imaginaria que nós pudéssemos passar por essa situação com tanta coisa mudando, tanta novidade, digamos assim, né? Tanta adaptação, como já foi falada também, né, pelo Erasmo. Nós estamos passando por esse momento através de muita adaptação, mas numa outra crise que teve, na época da Segunda Guerra Mundial, onde os produtos eram feitos na época do Japão, né, que eram feitos na época, né, no Japão, que não tinham exatamente uma qualidade, como que eles fizeram para vencer a crise, né? Então, tem aqui, eu quis também me apropriar de um livro que foi escrito, que o título do livro é Saia da Crise, né? Que eu acho também, como o Erasmo trouxe, né, um estudo de uma consultoria, eu quis trazer esse livro também, que é fonte de estudo para várias consultorias, enfim, para várias empresas, que são dicas para conseguir atravessar pela crise, né? E esse livro foi escrito em 86, mas ele foi baseado em todo esse desenvolvimento que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, né? E as dicas que ele dá, eu coloquei aqui os 14 princípios que são abordados nesse livro, nessa referência, são a constância de propósito, né? Então, a gente vê hoje em dia acontece muito a questão da superficialidade, muitas empresas ainda não se encontraram, né? E não tem aquele propósito bem definido, tá? E a gente também precisa adotar uma nova filosofia, porque a era econômica em que nós estamos vivendo nem de longe se assemelha ao que nós vivemos antecipadamente. Muitas mudanças em pouco tempo. E aí, outro princípio que ele aborda é justamente deixar de depender da qualidade, da inspeção para atingir a qualidade, muito pelo contrário, né?
ele prioriza a qualidade. Então, não precisa mais ficar inspecionando, não precisa mais ficar verificando toda hora. A qualidade seria já uma máxima. Então, e aí, tem todos esses outros princípios, eu vou deixar essa apresentação com vocês depois, mas o que eu quero dizer para vocês é que a melhoria contínua hoje é mais importante do que nunca, tá? Então, nós vamos abordar principalmente a melhoria aqui, quais os aspectos dessa melhoria contínua focada na qualidade. Então, tudo isso é para dizer que a qualidade é uma maneira de sair da crise. Bom, tem outros tópicos aqui, né? Quebrar as barreiras entre os departamentos, trabalhar em equipe, a gente faz muito isso no C-Ticket, nós estamos todos alinhados, por exemplo, né? Eu já comentei com vocês que a gente reuniu o pessoal técnico com o pessoal de mercado para desenvolver novas estratégias para vencer essa crise também, né? Então, está na hora da gente abrir a mente, de pensar em novas estratégias, mas é isso, né? Como o tópico agora aqui é qualidade, foi isso que eles adotaram para sair da crise. E isso não se... Opa, acabou avançando, né? E isso não se pode também fazer sem ter o engajamento de toda a empresa, né? Não é só simplesmente o setor da qualidade ou, enfim, algum departamento especificamente. Essa visão tem que ser global, tá? Da empresa inteira, de todos os atores envolvidos. E isso a gente constrói também com treinamentos, né, com capacitação de toda a equipe, tá? A gente fala de educação, autoaprimoramento, né? Bom, aqui eu até coloquei um exemplinho, uma figura, né, do PDCA, que também é um dos pilares para, enfim, alcançar a qualidade, né? E aí a gente fala, né, mas o que significa qualidade? É uma característica de um produto, né, de uma pessoa, ou de algum produto, ou de algo, que faz com que se sobressaia em relação aos demais, tá? Então, a gente relaciona até com um grau de perfeição. Tem que ter uma conformidade com um certo padrão. Então, principalmente para produtos têxteis também, a gente já tem esses padrões pré-definidos, tem normas, tem tudo isso pré-estabelecido, e com a qualidade a gente diz que está dentro desses certos padrões, certas conformidades, tá? Então, eles têm que cumprir a função para a qual foram projetados. Isso é qualidade, né? No mínimo, ele tem que cumprir essa função. E como garantir isso sem um sistema para controlar a qualidade? É muito difícil, né? A gente tem que ter essa visão de controle de um sistema, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, não é só o controle de qualidade, é todo um sistema da qualidade. Aqui eu estou usando um exemplo também de esse modelo criado, né, pelo Slack, que é um modelo de competitividade, em que como ele chama um cone de areia. Então, é como se fossem aqueles castelinhos de areia, né, que a gente faz na praia, que vai depositando um pouquinho sobre o outro. E ele coloca ali como qualidade, como cerne, né, o núcleo, a principal base para todas as estruturas que vem depois. Então, a qualidade está como base, tá? Nós temos também a velocidade de produção, flexibilidade, produtividade e o custo. Aqui está velocidade 2 vezes, depois eu corrijo para vocês, tá? Mas seria confiabilidade. Então, qualidade, confiabilidade, a velocidade de produção, flexibilidade e custo. Um depositando sobre o outro. Lógico que a gente chega na última camada com todos agregados, mas vocês percebem aí que a qualidade é a base para se ter uma competitividade, tá? E a gente usa também como vantagem competitiva a qualidade superior. A gente também fala de eficiência, como foi abordado pelos outros participantes, né? A inovação também é muito importante nessa hora, tem que ter criatividade para criar novos produtos, novos processos, enfim, tá? Mas a gente fala muito da qualidade como vantagem, né, competitiva.
Só que hoje a gente está numa situação que não é só a competitividade, né? Nós estamos numa situação tão crítica que a gente tem que pensar além da competitividade, nós temos que pensar na sobrevivência, tá? Então, a sobrevivência nesse ponto agora é mais estratégica até do que a própria competitividade, mas tudo isso se consegue com projeto, a fabricação, essa segurança que a gente dá para o cliente, né, entregas no prazo, o custo também, tudo isso está dentro da qualidade, que gera produtividade, você alcança a competitividade, mas nesse momento, tudo isso está atrelado à sobrevivência, né, muitas empresas não estão conseguindo passar por essa fase, né, não tinham, enfim, uma estrutura preparada para passar por essa crise, mas a gente vê que a qualidade, todo esse projeto, a gente falou muito, né, de planejamento também, né, o Felipe falou de planejamento, desses desenvolvimentos de produto, mas tudo tem que estar atrelado, e hoje é uma questão de sobrevivência, tá? Então a gente tem que criar valor no nosso produto, né? Produtos com valores agregados, diferenciados, fortalecer a nossa identidade perante o cliente, é a hora de se aproximar do cliente, transmitir essa credibilidade, essa confiança, saber que por mais que estejamos passando por um momento crítico, nós vamos estar dando esse suporte ao nosso cliente, não vamos deixá-lo na mão, né? Então esse vínculo é muito importante. E aí, né, tem uma frase aqui importante que a qualidade, ela não é um problema a ser resolvido, mas é uma oportunidade até de crescimento. Opa, travou aqui, vamos lá. E é produzir cada vez mais e melhor com menos, tá? Então, aqui são de novo os tópicos que eu já mencionei, tem que ter planejamento, tem que ter uma estratégia, e a qualidade, tem gente que fala, não, mas vai gerar gastos, vai gerar custos, né? Na verdade, não, ela vai gerar a redução de custos. Pode ser que inicialmente esse investimento seja encarado como algo que traga uma despesa, mas não, tem que ser encarado como investimento mesmo para gerar custos no futuro. Por quê? Porque evita desperdícios de recursos, diminui o tempo de produção, traz maior agilidade, não tem reclamação, não tem retrabalho e, lógico, se você entregar o que o cliente está pedindo, ele vai ficar muito mais feliz, né? Aqui tem 8 pilares também da qualidade, descrito por um outro autor, que é o Garvin, que ele fala justamente, né, o que está envolvido na qualidade. O desempenho, as características secundárias do produto também são importantes, não só as primárias, né? A confiabilidade, esse elo de ligação com o cliente e até os fornecedores, a durabilidade do produto, conformidade, estar de acordo, né, com as normas, a relação também de assistência técnica, essa continuidade no serviço, no atendimento, um bom visual do produto e essa qualidade perene. Bom, só que o que acontece? A gente também tem empresas que focam só no controle de qualidade, ou seja, o produto não está de acordo, foca naquele produto, verifica após a fabricação, classifica, tá numa boa qualidade ou numa má qualidade, aceitável ou não aceitável. Mas isso já não é mais o suficiente, porque depois que o produto já foi produzido, ele não dá para se fazer muita coisa, né? Você já desperdiçou todo o seu tempo, sua matéria-prima. Então, o ideal é fazer o foco no processo, tá? Ter esse foco no processo para garantir em todas as etapas, principalmente na nossa área, a gente consegue falar do design, né? Todo o planejamento, essa produção, enfim, e vai em todo o processo, tá? Bom, aqui também o Erasmo já apresentou, né? Eu já queria falar um pouquinho justamente nessa parte do controle de qualidade, nessa verificação também do processo. A gente tem vários laboratórios. Nós temos esse laboratório, um laboratório de metrologia, que pode ajudar a desvendar os problemas, entender quais os problemas foram localizados na produção para poder voltar e corrigir para que isso não aconteça mais.
ou até mesmo para certificar alguns produtos. Então, a gente tem no C-Ticket todo um serviço de metrologia com todos esses laboratórios, de flamabilidade, de calibração, de microbiologia, químico, enfim, né? São todos esses laboratórios de ensaios físicos, colorimetria e toxicidade, né? Esses têm auxiliado bastante até mesmo agora nessa fabricação de artigos médicos hospitalares, tem feito muitos ensaios e tem verificado a qualidade para poder atender essa demanda do cliente, né? E o Erasmo também já falou, então eu vou passar rapidamente aqui das consultorias em normalização, consultorias específicas em têxteis, da moda e confecção, tá? Eu não podia deixar de falar agora no final, que, né, já finalizando, que a gente tem como melhorar a qualidade para o futuro, e essa é uma hora de repensar os nossos processos com a indústria 4.0, tá? Que é uma tendência de fabricação, já está muito à mão, né? Não está intangível, já está bem ao alcance nosso para confecção, isso é muito possível, tá? Em que a gente tem toda a automatização dos processos, a gente vai ter essa melhor eficiência, tem um monitoramento total, vai ter essas bases de dados para controlar todos os defeitos que podem ocorrer nos processos, nos produtos, já corrige de modo eficiente e tem todo esse controle otimizado, tá? Para a gente poder fazer isso, tem que começar com o diagnóstico, entender tudo o que está acontecendo na empresa, definir essas metas de qualidade. Tem hoje muitos softwares específicos de gestão, nós podemos redefinir os processos, verificar o que pode ser feito, adaptado. Importante também, como eu disse, capacitar a equipe, tem que estar todo mundo alinhado com essa visão de qualidade e tem que investir no maquinário apropriado, né? Então, nós no Senai C-Ticket temos uma planta de confecção 4.0, nós temos também uma pós-graduação em MBI em confecção 4.0, apontando para o futuro. Então, eu falei só sobre o pilar da qualidade, mas a confecção 4.0 abrange tantas outras possibilidades, que é isso, a gente está passando por um momento de se reinventar, e essa visão de futuro é trazido com essa visão de indústria 4.0, especificamente aqui, confecção. Então, a qualidade não se obtém por acaso, né? Não é uma coisa que acontece simplesmente, é resultado de um esforço inteligente. E quando a gente fala de inteligente, são todos esses esforços envolvidos. Eu falei um pouco rapidinho, mas acho que passei o recado e estou disponível para dúvidas posteriormente. Obrigada. Excelente, Camila. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Você sempre trazendo muitas informações assim que a gente precisa ouvir naquele momento. Essa está muito alinhada com o que nós falamos hoje, né? Os nossos convidados falaram muito em otimizar, o Erasmo falou e tal, mas a gente nunca pode esquecer a qualidade e até, né, o Felipe comentou ali da Tropical Land que muitos outros magazines estão procurando eles, né, certamente pela qualidade que eles entregam, né, os percentuais lá de refúgio que eles, né, que as magazines chamam aí quando o material não atende a qualidade, isso prejudica a imagem, como o próprio Felipe falou, de alguns fornecedores que acabam até às vezes deixando de conseguir manter o nível de pedido aí com os magazines, ou seja lá com quais clientes forem, né? E não dá para esquecer nunca da qualidade. Muito legal, muito obrigado aí pelo compartilhamento das informações. Eu peço que você fique aí, porque tem um monte de pergunta. Sim. A Thaís estava juntando as perguntas aqui que o pessoal fez, estava selecionando aqui. Eu vou pedir para a Thaís nos ajudar, que eu acabei me perdendo aqui na quantidade de perguntas, mas eu sei que ela estava anotando aqui. Thaís, você pode trazer as perguntas que você anotou aí, se tiver alguma que já seja para a Camila, ou se você quiser vir na sequência com o que você foi anotando também, fica à vontade, traz para a gente aí quais são as dúvidas e a gente vai tentar responder aqui. Oi, Kurek, boa tarde. A Camila, o Carmelo perguntou como o C-Ticket pode ajudar as indústrias têxteis na busca de uma boa qualidade sem perder produtividade. Perfeito. Bom, como a gente conversou aqui, né, nós temos toda uma equipe bem preparada para isso, né? A gente tem, como eu disse,
tanto os laboratórios de metrologia para verificar quais os problemas, enfim, a qualidade dos produtos, né, tudo que estiver envolvido com os padrões de qualidade, por normas, né, e nós temos também uma equipe de consultores em todas as áreas, então a gente faz esse trabalho conjunto dentro do C-Ticket, né, não são consultorias isoladas, são consultorias, na verdade, que nós conversamos diretamente com. Então, eu faço parte especificamente da consultoria têxtil, para indústrias têxteis, mas, como vocês viram, o Erasmo é da parte de confecção, normalização, tem o pessoal da moda, então nós podemos conversar diretamente, porque isso não tem, né, uma receita pronta, como até o Nelson falou, né, não é receita de bolo, e a gente tem que fazer essa avaliação de cada empresa, verificar como que está a situação, qual seria o melhor processo. A gente já tem, né, as linhas de consultoria em nosso portfólio, mas a gente pode também criar modelos novos, e isso depende muito do que a empresa está precisando, né? Então, a primeira etapa que a gente faz é o Lean Manufacturing, né, para verificar essa questão da manufatura enxuta, dos desperdícios, mas essa visão mais de gestão da qualidade a gente pode oferecer. Então, o papel do C-Ticket está em colaborar através dessas consultorias, da parte de capacitação também dos funcionários, né? A gente pode oferecer. Desculpa, Kurek, você... Não, o que eu iria dizer, é só complementar, desculpa eu, tá te interrompendo. Imagina. Aí, mas eu fico na ânsia de querer também falar. Por favor. Isso. Eu acho que assim, até, como que, não só como o C-Ticket, ou como qualquer empresa vai fazer para que a qualidade não impacte na produtividade. Claro que falar é fácil, né? Fazer é mais difícil. Mas a qualidade, ela precisa ser parte do processo. A gente tem que fazer com qualidade da primeira vez, né? Eu acho que está nessa pegada, né? Aí, se a qualidade for um peso a mais que você onera... Vou dar um exemplo. Para você fazer uma camisa, você vai dizer assim, cara, olha só, essa camisa aqui, se eu te vender ela sem qualidade, ela é R$50, mas como eu boto um processo de qualidade nela, ela é R$100. Não dá para a gente ser assim, a gente tem que vender a R$50 um produto de qualidade. Eu acho que quando a qualidade, processo, que é o que você até falou, né, Camila, colocou quando você trabalhar os padrões, quando isso for incorporado à gestão operacional da fábrica, né, seja de confecção ou têxtil, o produto é bem feito da primeira vez. Ela não pode... ser algo a mais que aí vai onerar com custos e tal, enfim, né? Eu acho que é muito mais... E aí trazer os conceitos do Lean Manufacturing seria o primeiro passo para você, né, sentir aonde que você está desperdiçando, seja em movimentação, seja em retrabalho, seja em acúmulo de produtos em processo, e assim por diante. Aí tem várias melhorias pontuais que podem ser feitas. Acho que é mais essa pegada aí. Perfeito, exatamente, é o que eu falei, toda empresa tem que estar com essa visão em qualidade, né? Não é só um setor, a empresa inteira tem que estar com essa visão e com esse foco, e aí fazer essa construção dos processos, isso tem que ser inerente ao processo, né? Exato. Não pode ser um aditivo. Perfeito. Perfeito, vamos lá. Thaís, não sei se nós respondemos aqui, claro que como eu falei, falar é fácil, Nelson. Né? Para ver a situação da empresa lá e fazer, com certeza, é mais difícil aí, é o que a Camila falou. A gente pode ajudar, pode ir lá visitar, pode ir lá ver. Os colegas do Senai mais próximo aí de vocês também podem ir lá, podem ajudar, podem nos chamar, pode fazer uma vídeo, enfim, dá para fazer várias formas aí que a gente pode ajudar. A gente está aqui justamente para isso. Thaís, te interrompi, você estava falando sobre o Nelson. Thaís, se você estiver falando, está no mudo. Nós estamos te ouvindo. Thaís, está me ouvindo? Aqui. Thaís, nós não estamos te ouvindo. Não sei se você está falando aí, o teu microfone deve estar... Oi, você está me ouvindo? Agora sim, agora estamos te ouvindo. Fala aí. A gente tem duas perguntas para o Nelson. Uma é o Carmelo, ele gostaria de saber quais tipos de apoio a ABTT oferece para a indústria e para o profissional. Como as indústrias podem entrar em contato com a ABTT?
Carmela, a gente já botou o link da BTT, eu vou colocar de novo aqui no chat, mas o Carmelo quer saber do Nelson quais os tipos de apoio que a BTT pode oferecer para a indústria e para o profissional. Bom, tá comigo? Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, Nelson. Tá contigo. Bom, Carmelo, boa tarde. Então, a BTT realmente ela é focada para o profissional têxtil, tá? Nós temos outras associações co-irmãs aí, parceiras, enfim, que cuidam da indústria, tá? Mas nós cuidamos realmente do profissional têxtil, do chão de fábrica, dos colaboradores. E a BTT tem essa relação entre essa questão. Nós dizemos, né, que nós estamos para 1,5 milhão de profissionais, que é isso os levantamentos que se tem aí nas estatísticas. Então, a BTT é voltada para isso. Então, nós temos aí seminários, congressos, informações, aproximação com toda a cadeia, né, informativa do têxtil, das universidades, das escolas técnicas, de outras associações profissionais, dizendo que a única associação profissional para o têxtil é a BTT no Brasil, tá? Para a cadeia têxtil como um todo. Então, nós levamos isso, esse tipo de conhecimento, de informações, mas linkado com os parceiros e amigos e tudo mais que estão aqui, né, na live da própria C-Ticket. Aproveitando, se me permite, Kurek, fazer uma pergunta para o Felipe. O Felipe, acredito que ele está ainda online aí? Deixa eu ver se ele está aqui. Tô sim. Tá aí. Bom, Felipe, parabéns aí pela sua explanação da sua empresa. Eu acredito que realmente a sua empresa está alinhada com o operacional e tudo, então você é uma empresa que tem uma gestão eficiente, tá? Mas agora eu faço uma pergunta para você. Você faz lingerie. Se o material é todo material sintético ou alguma coisa de algodão, mas mesmo sendo de algodão, hoje com dólar nesse nível, sem saber aonde vai, por onde fica, onde ele vai se estabilizar, você compra isso em dólar. Se é o algodão que é feito no Brasil, ele é vendido em dólar. Se é o produto que vem da China, outros países, é tudo em dólar. Como é que você consegue isso passar para o seu cliente, né, os magazines, ou então os seus clientes, né? Como é que você consegue passar isso? Né, essa diferenciação de preço por causa disso. Tem que ter uma boa parceria. Mas também nós entendemos que o magazine ou um cliente é business, o negócio dele é ganhar dinheiro. Então, você vai fazer uma retomada, não só você, como outros vão fazer uma retomada de produção. Se você não consegue atender os custos que ele está pretendendo hoje, ele te troca pelo importado. Então, tudo aquilo feito no Brasil e parcerias cai por água abaixo. Como é que você consegue tratar isso para ter essa sustentabilidade operacional? Tá? Devido a custos de mão de obra, custos de suprimentos. Nelson, a gente faz... Tá escutando? Sim. A gente faz moda fitness, tá? Lingerie aqui em Friburgo. Há alguns anos, a gente começou como moda praia e já há uns 15 anos que é voltado para fitness. Eu ainda não sei te responder essa pergunta, porque eu ainda não negociei nenhum pedido com os meus clientes desde o início da pandemia. Tá? O que aconteceu foi que assim, todos os pedidos que eu tinha colocado antes da pandemia, eu tinha uma carteira de pedidos que inicialmente ia até entrega final de maio, e essa carteira que eu tinha até final de maio, ela foi prorrogada e estendida, tenho coisa ali até início de setembro dessa carteira. Tá? Então, ainda não foi negociado nenhum produto novo desde então. Tá? Mas, sim, é um produto que vem em dólar, né? A poliamida, que é o nosso carro-chefe, é 100% atrelado a dólar, né? 90% dos produtos que a gente trabalha é de poliamida com elastano. Não sei como é que os magazines estão tendo com relação a custo de importação também, né? Porque o dólar também subiu, né? Então eu não sei o quanto que encareceu o produto importado para eles, né? Mas eu ainda não negociei. Certamente isso vai... Eu já tive um posicionamento por parte das tecelagens de um aumento no custo do tecido, um aumento bem significativo, tá? Chegamos a ter aumento aí na ordem de 20%, 23%, tá? O que é um aumento que a cadeia não consegue absorver, tá? Isso nem o meu cliente consegue absorver, nem a gente consegue absorver. Então, certamente esse retorno aí, enquanto a gente tiver esse dólar de quase R$6,
vai ser muito delicado, né? Vai ser um momento onde toda a cadeia vai ter que abrir mão um pouquinho para que o mercado, para que a roda volte a girar, né? Senão não vai girar, né? Então é o momento da gente flexibilizar, o momento da tecelagem flexibilizar, e até os nossos clientes, acredito que sim, vai existir algum tipo de compreensão, né? Afinal, o que a gente está vivendo é totalmente atípico, né? E vai ter que existir um sacrifício por parte de todo mundo, né? Não adianta esse sacrifício ficar só para o confeccionista, ou só para a tecelagem, ou só para o magazine, né? Se for assim, toda a cadeia não vai se sustentar, né? E é uma cadeia, como o senhor falou, que, pela informação que eu tenho, é a segunda que mais emprega no nosso país, né? Então, é extremamente relevante, né? E acredito aí que as coisas vão aos poucos se ajustando, mas hoje eu ainda não tenho esse posicionamento concreto para te passar. Legal. Show de bola, muito bom, muito legal. Valeu, obrigado, Felipe. Obrigado, Nelson. Nada. Valeu. Thaís, mais alguma pergunta? O Jorge está perguntando para o Nelson como ele vê a proposta de comprar do pequeno e de produtos do Brasil. Se ele vê isso como uma saída. Se comprar do pequeno produtor e produtos brasileiros, isso pode ser uma saída para o Nelson. Bom, o Jorge, né? Jorge, boa tarde. Bom, eu vejo da seguinte maneira, tá? Nós temos aí as grandes corporações hoje já não são mais atuais, assim, não são mais as práticas no Brasil, e sim as médias e pequenas, tá? Então, realmente, bons negócios você faz grandes negócios você faz com os grandes empresas, mas não são os melhores negócios, tá? Você consegue vender volumes absurdos, mas assim, aquilo que estão pagando pelo seu trabalho não se encaixa isso. Então eu falo grandes negócios, porém não bons negócios. Bom negócio é quando existe dos dois lados realmente se consegue ter os seus custos e pagar e tudo mais, essas coisas todas, né? Então, para os pequenos realmente é tudo que a gente está falando agora, Jorge. Se os pequenos não se adequarem, não se capacitarem, não se levarem, ele pode ter até o mesmo nível de trabalho operacional de uma grande empresa, mas modelada para a sua pequena empresa, tá? Não é só porque, vamos falar da indústria manufatura 4.0, todo mundo fala, só grande empresa pode? Não é só grande empresa, não. Existem ferramentas ou procedimentos para que a 4.0 comece na pequena. Então, comece certo, faça certo. Quando você tiver evolução partindo por uma média empresa e, quem sabe, uma grande empresa, você já vem com essa cultura. É isso que nós precisamos. Tá? Não é aquela a cultura, né, do têxtil, a empresa familiar. Começou com a minha avó, começou e depois vai indo passando pela mãe e tudo mais. Não é mais isso. Então, as empresas que não, mesmo as pequenas empresas que não se adequarem, elas não vão ter sobrevida. E realmente há grandes possibilidades, né? Tem operações e magazines que compram de pequenas empresas, desde que tenham um produto que seja nicho de mercado, né? Que venha atender às suas qualificações, seus designers. Então, isso são condições que temos que desenvolver, todos têm que desenvolver, para que seja pequena ou média empresa. Então, essa é a minha posição. Espero ter respondido. Excelente, muito bom. Perfeito. Obrigado, Nelson. Valeu, obrigado aí também, Thaís, aí por estar passando as perguntas, os questionamentos. Eu vou destacar que a gente vai estar colocando o link, pessoal, para acessar aí todo o material que foi usado na live, para acessar a gravação da live. Então, a Thaís vai estar colocando o link aqui no chat, né? E aí eu peço que vocês acessem lá, coloquem lá o seu e-mail para poder estar recebendo esse material. Vai estar colocando também o link da ABTT e da Tropical Land para a gente conhecer um pouco mais aí desses parceiros que hoje nos ajudaram a tornar foram 2 horas aí de live super atrativas, super atrativa, né? Essa nossa live de hoje, essas 2 horas foram super atrativas também e que a gente conseguiu trocar muitas ideias. Deixa eu ver se a Thaís tem mais alguma pergunta aqui. Thaís, tem mais algum questionamento de alguém? Como é que estamos aí? Já estamos chegando próximo às 16 horas, né?
Só para encerrar, o Jorge Peixoto ele está perguntando para o Felipe, da Tropical Land, se ele pode dizer qual é o sistema que ele usa. Beleza. Felipe, pode falar? Não precisa se preocupar Posso sim. de fazer propaganda também, não tem frescura não, pode falar. Não, sem problema, até porque é um super parceiro aí. O sistema, eu utilizo lá como Prodata, mas se eu não me engano agora mudaram o nome para Prorius, tá? Eu não sei aí pela internet qual dos dois que vai ser mais fácil, mas eu posso também passar se quiser eu passo o contato para a Thaís e aí ela encaminha aí para quem precisa. Excelente, pode fazer isso, Felipe, passa para a gente. Eu sei que no Rio muitos usam esse sistema, né, que é desse consultor parceiro que você falou, não é, Felipe? Que esteve... Sim, do Rosenberg. Isso, o Rosenberg fazer a propaganda aí para ele, né? Rodou o Rio de Janeiro bastante aí, fez um belo trabalho, excelente trabalho. A gente tem acompanhado algumas empresas que ele esteve, né? E é nítida a diferença quando ele fez o trabalho lá. A gente já pega uma empresa mais madura, já, né, com uma pegada já diferenciada em controle, qualidade e tudo mais, né? Muito legal. Disponibiliza para a gente, então, Felipe. A gente vai mandar para... Envio, sim. A gente manda no link também, junto com a gravação. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, né, Thaís? Temos mais alguma coisa aí? Me ajuda aí. Que a gente já tá chegando. Só para sinalizar o Arthur, do Cimatec da Bahia, que todo o material que a gente colocou aqui na live, ele vai ser disponibilizado pelo esse link que tem o cadastro. Então, é um cadastro rápido e a pessoa recebe todo o conteúdo no e-mail dela. E fica por dentro das nossas outras lives também. É só colocar o nome e o e-mail, se não me engano, né? Isso, é bem rapidinho. Beleza. Excelente. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, destacar aqui que no dia 26, que é na próxima semana, a gente vai ter mais uma live, e aí o tema vai ser, eu estou lendo aqui, por isso que eu estou com a cabeça baixa, mas vai ser sobre coleções resilientes, esse é o nome. O que a gente vai tratar nessa live da próxima semana? Estratégias para matéria-prima e estoques parados. Então, a equipe de consultores que trabalha a parte de coleções, novas coleções, como planejar suas coleções, planejamento de coleções, vai estar tratando aqui sobre estratégias para matéria-prima e estoques parados. Então, acho que é um tema bem interessante aí. Peço que nos ajude a divulgar, vamos levar esse conhecimento a mais pessoas e deixar esse espaço aberto para que a gente mantenha essa rotina de conversa, troca de experiências, e agradecer muito a presença aí do Felipe, da Tropical Land, e o Nelson, da ABTT, excelentes parceiros, sempre, né? E não só nessa live, mas sempre parceiros, sempre trocando ideia, ajudando a desenvolver o Senai C-Ticket, sempre muito ativos nessa causa aí, que é de manter o Senai C-Ticket ativo também, né? 70 anos, e já um senhorzinho de 70 anos, mas bem ativo, e vamos torná-lo ainda mais ativo com a parceria e a ajuda de todos vocês. Valeu, galera. Obrigadão, então. Se tiver mais alguma questão aí, Thaís, pode colocar, mas senão eu já agradeço a presença de todos aqui e deixo aqui o meu abraço até semana que vem. 16 horas. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigadão, então. Valeu, Erasmo. Valeu, Camila. Tudo bem? Obrigadão aí. Valeu pela contribuição. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.